O mago, ele não tira um coelho da cartola. O que ele faz? Ele faz uma coisa muito mais difícil. Ele presta atenção na postura dele. Uma das mãos elevada para o alto e a outra elevada para baixo. Para um mestre russo chamado Geomebis, esse arcano é o coração do tarô. Por quê? Porque o mago, né, ele não escolhe um lado, né, ele sustenta os dois e, de certa forma, ele conecta os dois. Quando a gente fala da carta do mago, a gente está falando da carta da unidade. Ele é o número 1, né, de acordo com uma sequência específica. A gente pode montar o tarô de várias formas, né, mas vamos seguir essa aqui, que é mais tradicional. O Mebs dizia que cada arcano ele vibra, né, em 3 mundos. 3, né? Então ele vibra. No primeiro mundo, o mundo divino, ele é pura criatividade. No mundo humano, o arcano do mago ele é a iniciativa, por ser o arcano da unidade, também é aquele que dá o primeiro passo, né? A coragem de começar. E no mundo da matéria, que é o nosso mundo aqui, é a capacidade de realizar as coisas, é a capacidade de transformar uma ideia numa matéria sólida. Não necessariamente uma matéria sólida, mas concretizar aquilo que está no mundo das ideias, né? Se você pega o Platão, por exemplo, um filósofo grego lá dos quintos do mundo antigo, ele falava já que esse mundo é uma cópia de um mundo que é o mundo verdadeiro, onde a verdade, o belo e o bem se encontram, né? Então, essas cópias que existem no mundo, como simulacro, e a gente também pode ir para um outro filósofo, dessa vez francês, que se chama Jean Baudrillard. Eu vou deixar alguns links de PDF sobre ele, porque também tem uma vibe muito legal do filósofo Jean Baudrillard, Simulação e Simulacro, se não me engano o nome do livro, que a produção da Matrix, o filme Matrix, né, usou uma parte dessa filosofia do simulacro. Porque quando você olha, por exemplo, uma cartola, né, ela tem um formato, ela tem textura, ela tem altura, etc. Da onde que veio isso aqui, né? Veio da capacidade de abstração que o ser humano tem, que ele imaginou, criou uma imagem, por isso um simulacro, uma cópia, que foi intuída do mundo da verdade. E isso veio a se tornar material a partir, então, de cima para baixo. Tá? Por isso que no arcano do mago, a gente tem essa conexão, tá? Entre o que está em cima e o que está embaixo. E que todo mundo já sabe do Caibalion, cada um fala de um jeito, né? Então, o mago ele faz essa integração das coisas. E quando o mago aparece numa leitura, ele não está dizendo assim, olha, você é poderoso, você tem domínio dos 4 elementos, tipo Avatar, a lenda de Aang, né? Aang. Quando aparece uma pergunta, o que ele está fazendo, na verdade, é dizer assim, você está disposto a unir o que está separado dentro de você? Você está disposto, ou disposta, sei lá, a olhar para dentro com honestidade e ver os conflitos que tem aí dentro e falar assim, não, eu vou encarar isso aqui agora, porque se eu deixar para depois, isso vai se tornar um monstro e eu preciso reintegrar esses opostos. Os opostos, eles se complementam, né? Eles não ficam em luta. Isso aí é conto da carochinha, né? do discurso, da narrativa judaico-cristã, né? A gente tem que desapegar um pouco disso para poder entender um pouco mais a forma esotérica, hermética e ocultista que o tarô ele se apresenta. Tá? Então, se você responde que sim, você está preparado para isso ou preparada para isso, você vai começar com o que você tem diante de si, né? Não importa se você tem muito ou pouco, né, de matéria-prima, né? Se você quer realizar um sonho,
pegar um trampo, um trabalho que você se sinta bem, ou você quer começar um curso, ou você quer mudar de uma área para outra, seja lá o que você quiser. O que você disser que vai ser, porque assim que é a lei, né? Então, o mago ele não promete, né? Isso aí seria ele no invertido, tá? Ele não engana, ele inicia um processo, tá? E esse processo no tarô vai desembocar em todas as outras cartas que tem aqui, tá? Porque esse mago aqui, na verdade, é o louco, que é a carta que vem antes dele, né? Então é muito legal a gente pensar um pouco mais, refletir sobre cada um dos arcanos. Aos poucos eu vou soltando os vídeos sobre cada um deles aqui, tá? Tentando o máximo possível desmistificar algumas coisas para poder... Nossa, agora até esquentou. Para poder tirar aquela coisa muito religiosa do tarô, sabe? Muito fanatismo. Tô cansado disso, gente. Tem muita gente boa na internet, né? Não sou melhor do que ninguém, não tô me propondo a isso, né? Eu quero só ter um canal para eu expor as coisas que eu gosto de estudar. Se servir para alguém, beleza. Se não servir, assim seja também, né? Mas tem muita gente que trata o tarô com uma conotação religiosa que eu particularmente discordo muito, tá? Mas fica a critério de cada um, se você quiser comentar aí também, porque se você for no TikTok, por exemplo, você vai ver que quem faz leitura lá é leitura a atacado, né? E são perguntas sempre da mesma coisa e não sei o quê. Pode perguntar, tá tudo certo, né? Mas o tarô pode ir muito mais além do que isso. Não tem como a gente negar essa parte filosófica, mística, psicológica, inclusive, tá? Então, um beijo, um abraço para vocês. Se gostaram, curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal aqui. O canal é um canal pequeno, eu não tenho grandes pretensões, e os meus vídeos podem ser longos ou não, eu não estou preocupado com isso também, tá? Aqui é um templo da travessia, né? Tipo, uma forma da gente acender uma fogueira e trocar uma conversa, né? Trocar ideia. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Estou sentindo falta de poder falar sobre isso. E eu acho que aqui pode ser esse espaço. Conto com vocês. Um abraço, um beijo. Fui.